Alvorada, lá no morro, que beleza. Oi, gente, tudo bem? Olha só, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Alvorada. É um projeto muito interessante, tem como objetivo discutir as questões da escola pública, que tipo de escola a gente quer alcançar, como que a escola está nos dias atuais, o que a gente precisa fazer para mudar, refletir sobre a condição, o papel do professor, discutir sobre a comunidade escolar. Então tem uma série de questões que a gente aponta nesse podcast. E aí, se você ainda não está inscrito, caso você entenda como relevante, é fundamental que você se inscreva nesse canal, que se você achar bacana, comente as questões, que você compartilhe com os colegas e que espalhe aí para o máximo possível de pessoas, tá bem? Então, acho que é um pouco isso. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio muito interessante. Hoje a gente está recebendo aqui o professor Vitor Paro, professor que vai se apresentar já, professor da USP, atualmente aposentado, tem uma contribuição bastante interessante aqui para falar sobre a escola pública, sobre o papel do professor. E Andréia Soares, que alegria te receber, Andréia. Obrigada. Muito legal te receber aqui, professora da rede pública estadual, professora de português, também daqui a pouquinho vai falar um pouquinho da sua trajetória, né? E aí a gente vai começar. Professor Vitor Paro, resuma pra gente um pouquinho aí a sua trajetória enquanto professor, enquanto pessoa, isso é muito importante. Você pediu coisa muito longa. A gente, quando é para falar da gente, a gente não para. Mas eu sou professor, atualmente professor emérito da Faculdade de Educação da USP. Venho trabalhando sempre na área de educação, sou um educador, tenho um monte de livros publicados. E trabalho na área de educação, sempre fui professor universitário, tanto na PUC quanto na USP. E é isso. E gosto muito de refletir sobre a educação e sobre o ensino. Eu fiz pedagogia na USP, depois mestrado também na USP, doutorado na PUC e livre docência também na USP. Trabalhei na Fundação Carlos Chagas como pesquisador durante muito tempo. E agora eu estou gozando, assim, com todo o gosto da minha aposentadoria. Tem filhos? Tem filhos? É casado? Está casado, uma mulher maravilhosa, tem 2 filhas. Qual o nome delas? Tem 2 netas, uma filha chama-se Ana, outra filha chama-se Laura. Tem 2 netas maravilhosas, a Tereza e a Helena. A Helena, inclusive, me tirou um peso, porque eu vivia fazendo os meus vídeos, pagando para fazer os meus vídeos, e a minha filha, minha neta de 11 anos, falou, vovô, faz assim. Pronto, agora eu tô mesmo editando os meus vídeos, então está uma maravilha. Mas é isso, estamos aí sempre sofrendo com a educação, mas sempre confiante que tem muita coisa para fazer. Tá, e as suas filhas também são da educação? Elas seguiram outro caminho? Não, uma é cineasta, a outra trabalha como ela é de propaganda e marketing. Tá? Essa que tem 2 filhas maravilhosas. E minha mulher também era educadora, agora ela também está aposentada e estamos aí, vivendo a vida e incomodando ainda. Eu não parei de trabalhar, eu parei de ter patrão. Mas trabalhar, eu continuo trabalhando, que é uma coisa maravilhosa quando o meu trabalho não é forçado, quando você faz o trabalho que você quer fazer, que é o sonho do socialismo e é o sonho de todos nós. Então, boa, professor. Obrigado aí pelo esse início de reflexão. Andréia Soares, seja bem-vinda. Obrigada. Fale um pouquinho aí, resuma pra gente a sua trajetória, por favor. Sou professora da rede pública, incansável defensora aí da educação pública de qualidade. Tem mais ou menos, acho que tem mais de 15 anos que eu estou na ativa, sempre lecionando. Já lecionei na escola particular, já lecionei, mas minha paixão mesmo sempre foi escola pública. Meu sonho em lecionar sempre foi escola pública. Sou formada em língua portuguesa pela PUC, São Paulo, português e espanhol. Também amo a língua espanhola, mas infelizmente nós tivemos aí
algumas dificuldades para a implementação da língua espanhola como uma segunda língua estrangeira. Você é casada, tem filho? Sim, eu sou casada, tenho um filho de 9 anos. Qual que é o nome dele? João Lucas, uma criança muito... sou suspeito de falar, né, mãe? Mas, assim... É um pouquinho coruja? Muito. É uma criança, assim, espetacular e muito crítica. Ah, é? É óbvio que também tem reflexo da educação que recebeu, mas é um garoto que tira aí a gente do prumo, mas... Tira assim, o sono um pouquinho? Opa, mas assim, o resultado é fundamental. Acho que talvez por isso que sejamos tão fã, né? Porque ele não aceita tudo que é colocado da maneira como a opinião. Como chega, né? A maçã não cai longe da macieira. Exatamente. Eu estou bem feliz. Tá, legal. Gente, olha só. Professor Vitor, Andréia, muito importante. A gente recentemente foi aprovado no estado de São Paulo, né, pela Secretaria da Lesp, né, foi aprovado o projeto das escolas cívico-militares. Né? Então, é um dos temas que eu acho que é legal a gente refletir aqui junto com os nossos internautas, né? Quem acompanha aqui, tem muito professor que acompanha essas reflexões que a gente faz. E recentemente foi aprovado esse projeto e também saiu já uma resolução, né, uma resolução em conjunto da Secretaria de Educação com a Secretaria de Segurança Pública, informando como que deve ser o funcionamento desse projeto nas escolas. Né? No caso, serão os militares da reserva que vão assumir essa função, né? E é interessante a gente fazer essa reflexão, né? Sobre eles vão se colocar como monitores, né? Da nossa educação pública nessas escolas que aderirem, né? Via, no primeiro momento, adesão do diretor de escola e depois a partir da discussão da comunidade escolar. Então, se a comunidade escolar não aceitar, não vai ter esse projeto, esse programa, né? A escola não vai fazer parte desse programa. Se a comunidade aceitar, a escola passará a fazer parte. Então, a ideia é a gente refletir um pouco aqui sobre o significado desse projeto para nós, educadores. Então, gostaria de ouvir um pouco do professor Vitor e depois da Andréia. Professor, está contigo. Bom, tem muita coisa para falar. E tem muita coisa sendo falada. O que mais se fala, e que eu vou evitar aqui, porque já se fala bastante, é sobre um governador fascista que aproveita do seu cargo para tirar proveito. Ele está para facilitar os seus amiguinhos aposentados militares. Ele quer desgraçar com a escola pública para poder passar essa escola pública para a iniciativa privada, etc, etc, etc. Eu não vou tocar nisso. Está todo mundo tocando e está muito claro. É um absurdo, é catastrófico, tudo isso que você falou. Tá? Sim. Agora, eu gostaria de tocar num pontinho que não se toca às vezes. Eu acho que a reação a isso foi muito tímida. Por que será? Por que os professores não pararam todos, cruzaram os braços e não aceitaram isso? Isso é uma tal calamidade, isso é tão contra a educação, que esperaríamos que pais, professores, alunos fechassem a escola imediatamente e não aceitassem. É um absurdo aceitar isso. Quem aceita ou quem não protesta contra isso é cúmplice de um crime de lesa educação. Educação não tem nada a ver com a morte. Militar é preparado para matar. E não me venha dizer que é cívico-militar, que é um absurdo. Se é cívico, não é militar. Militar é o contrário do cívico. Tá? Agora, será que nós, educadores, nós, professores e professoras da escola, nós, pais, que estranhamos tanto isso, será que não somos um pouquinho militares com os nossos filhos? Será que a nossa educação escolar não se encaminhou muito nesse sentido? Nós ainda confinamos crianças durante 4, 5 horas numa sala de aula como se fosse uma prisão. Isso é escatológico. Não tem sentido. Há 100 anos não tem sentido. É o argumento que está se colocando, que é a questão da disciplina, né? Tem, mas veja, sim. Será que nós não aceitamos muito a disciplina? Que disciplina é essa?
Disciplina pedagógica se faz com o outro. Educação verdadeira não é essa que você passa e o outro aceita. Educação verdadeira é do Paulo Freire, é dialógica. O outro se faz sujeito. O outro se faz... É ele que aprende, é o sujeito que aprende. Eu propicio condições para que ele aprenda. Tá? Então, veja, nesse modo de ver a educação, de ver os pais... Eu coloco coisas no TikTok, por exemplo, falando que existe uma sanha contra os pais, educação se dá em casa e na escola só dá instrução. Os professores acham ruim, muitos professores. Quando você fala isso, os professores acham que está botando culpa nele. Não, eu estou pondo culpa num pensamento geral que aceita relações educativas que não são relações democráticas. Se a escola fosse radicalmente democrática, esse pulha, que é o governador do estado, não ousaria fazer isso, e nós não somos. Então, junto com toda a crítica que temos que fazer, temos que repensar realmente a escola. Eles fazem porque nós não fazemos. Sim. O que nós propomos no lugar dessa escola que está aí? De uma escola que não respeita os pais. Uma escola em que os alunos têm que ficar ali sentados. Quanto há quase 100 anos, Piaget e Vygotsky demonstraram que isso é um absurdo, fantástico. Entendeu? Não tem cabimento. Tentar ensinar 40 crianças durante 4, 5 horas, sentado numa sala de aula, é a mesma coisa que, no século XXI, é a mesma coisa que curar câncer do estômago com chá de losna. Não funciona. Isso não é modo de educação, isso é burrice, é falta de conhecimento do pedagógico, não se faz de lugar nenhum, não se contesta. Os próprios professores, que têm todo o direito de um melhor salário, vão à rua, mas os próprios professores vão à rua querendo melhores condições de trabalho, mas não propõem dizer, olha, isso é um absurdo. Nós ainda estamos... Quando existem formas muito mais avançadas, muito mais democráticas, de grupos pequenos de aluno, os professores ainda resistem a tirar a reprovação escolar, que é uma coisa diante de Noé, não tem cabimento. E quando você fala contra a reprovação escolar, que é militar, sim senhor, que é militarista, ninguém está defendendo as escolas. Há um professor aí vestir a carapuça e dizer que eu estou defendendo as escolas militares. Absolutamente não. Eu estou dizendo que nós não fomos suficientemente fortes, indignados às últimas consequências, de tirar a roupa na rua, de botar fogo, de não aceitar de jeito nenhum, porque isso é tão absurdo, uma coisa tão sem sentido, que nós não fizemos. Porque nós estamos muito introjetados com determinada concepção de educação que é velha. Então nós precisamos reagir muito mais contra isso aí. Andréia, o professor Vitor faz uma boa provocação. Né? Já faz algum tempo que a gente tem percebido que no momento da mobilização, a gente tem percebido que precisa mais, né? O que você acha disso? Olha, refletindo sobre não só esse tema, acho que a primeira coisa que precisamos tomar para nós, educadores, é que projeto de escola, de sociedade que a gente quer. Então, muitas vezes, a gente critica, mas, de fato, nós não temos uma contrapartida, por enquanto, em um projeto de escola que seja necessária para os desafios de uma sociedade que vem mudando muito. E a escola está arcaica. Concordo totalmente com o professor. Nós temos ainda um modelo muito conservador, onde os estudantes eles ficam encarcerados. É encarcerada a palavra. Dentro de uma sala de aula, onde ele precisa ficar ali. Nós estamos falando, em pleno século XXI, de salas onde os estudantes são enfileirados, um atrás do outro. Onde, quando na maioria das vezes se sai desse modelo, a sua aula é considerada uma aula caótica, bagunçada. E se o diretor passa em frente e vê aquilo, ele agora tem tem resoluções aí em que o diretor, o coordenador adentra a sala e ele avalia o trabalho do professor, absurdo, onde
primeiro, ele pode entrar a qualquer momento, que é aquela... mas pode agendar tudo, mas a resolução não fala basicamente isso. E aí, qual a minha preocupação? Eu leciono há mais de 15 anos na escola pública, tenho um maior orgulho disso, pedi demissão das escolas particulares, porque eu sempre acreditei que na escola pública eu teria mais liberdade, né? E acredito que é esse o caminho. Nós estamos falando de uma sociedade mais democrática, nós estamos falando de uma sociedade mais crítica. Então, não cabe mais modelos de ensino onde é o tradicional, mas é o tradicional conservador, em que o professor ainda é o centro, ele fala e o estudante ele escuta e ele vai tendo que apenas absorver aquele conhecimento. Nós estamos falando de algo muito arcaico. Então, assim, nós deveríamos, ao invés de falarmos sobre escola cívico-militar, que o centro é a disciplina, nós deveríamos estar preocupados numa escola em que está discutindo oficinas culturais, uma escola onde o professor trabalhe as artes, que ele dê escola atrativa para o estudante, mas não é uma atrativa sem projeto, obviamente, porque aí eu não acredito nisso. É um atrativo organizado, onde, por exemplo, nós tínhamos muito mais liberdade para trabalhar saraus, mostras culturais, exposições. E aí quem vai dizer que isso não é uma produção do conhecimento? Afinal de contas, quando você faz uma exposição, imagina quantos instrumentos, quantas competências e habilidades os estudantes manejaram, e o professor ali como um mediador, porque o professor não pode ser o centro, ele vai ser o mediador do conhecimento ali, porque quem tem que ser o foco do conhecimento tem que ser o estudante. E, como o professor falou, e aí é Paulo Freire mesmo, a construção do conhecimento ela é coletiva. Ela é coletiva e a gente aprende com nossos pares. Nada melhor do que você proporcionar, por exemplo, os trabalhos em grupos. Você dá uma autonomia para que os estudantes trabalhem, escolham os seus temas. A gente fala muito dos itinerários formativos, que é um problema. Tá. Eu também discordo, né, em vários aspectos, a imposição. Mas quando você tem no centro uma escola atrativa, né, quando você tem no centro uma visão, o foco objetivo de formar um estudante, né? Formar, eu também não gosto muito desse termo, mas você proporcionar ao estudante que ele tenha a absorção de uma visão mais crítica, a construção do conhecimento, eu acho que é o nosso papel fundamental. Tá bem. Professor, assim, mas vamos continuar. Você fez uma boa provocação, a Andréia, ela traz outros elementos importantes, mas assim, nós estamos com um projeto aprovado. O professor, pela reflexão que vocês trazem, tem responsabilidade sobre isso também, porque de alguma maneira tem que dizer não, está correto, né, junto com a comunidade, etc. e tal. Agora, vamos pensar aqui, o que a gente faz numa situação como essa em que o projeto está aprovado? Como é que nós vamos combatê-lo de fato, na sua opinião? Nem tudo é possível. E você está perguntando para uma pessoa que não está lá. Sim. Não vou falar de estratégias políticas, de militância para a POESP. Tá. A POESP conhece, os professores sabem o que tem que fazer. A minha reflexão é no sentido de pensar sobre o que está acontecendo e não tem uma solução, isso vai funcionar. Eu acho que é uma questão de consciência. Você não tem força, eu costumo sempre falar, eu acho que as entidades docentes, os professores, os sindicatos, os professores, etc., eles cometem um erro, deixa eu fazer essa divagação rápida, eles cometem um erro que é usar a arma do inimigo. E o inimigo tem armas muito poderosas.
Eu não consigo enfrentar um Tarcísio que tem a polícia junto com milícias junto dentro também. Que tem uma polícia que tem canhão, que tem brucutu, que tem tudo. E eu não tenho nada. Então, se eu for por essas armas, eu vou perder. Que, aliás, há 100 anos ou mais, os professores vivem perdendo. E continuam insistindo em enfrentar com essas armas. A arma da sociedade política, eu contra eles. Tá? Nós temos que recuperar Gramsci. Eu tenho que ser eu transformando eles. Eu tenho que pensar em como as armas que eu tenho podem ser efetivas. E as armas que eu tenho, sabe o que é? Pensamento, vontade, reflexão, conhecimento. Eu tenho alunos. Eu tenho uma sala de 40, 50 alunos. Eu tenho 40 ou 50 pais. Eu não faço nada para usar essa gente. Percebeu? Quando eu faço passeata como professor, ninguém vai junto. Sabe por quê? Porque no dia da reunião de pais, e isso eu posso dizer porque eu sou pesquisador e tenho pelo menos 20 livros publicados e umas 15, pelo menos, de entrevistas empíricas passadas ali dentro da sala de aula, do chão da escola, e eu percebo que quando o pai vai para ver o filho, a primeira coisa que o professor fala, seu filho tá bagunceiro, aí, entendeu? É sempre negativo, é contra o pai. É tirando a sua responsabilidade e falando contra o pai. Ninguém está dizendo sempre. Os benditos que se vistam a carapuça depois ficam brigando comigo. Não. A imensa maioria dos professores são bons. São gente fina. Ninguém está falando contra isso. Mas eu estou falando na omissão. O pai, na reunião de pais, devia ser abraçado. Ele é meu aliado. Percebeu? Na empresa privada, o trabalhador que faz greve na empresa privada, ele não precisa fazer greve para que exista o seu material de trabalho. Ele não precisa fazer greve para que se conservem as máquinas, a matéria-prima, etc. Não. O primeiro momento que ele faz greve, ele já está numa luta igual com o seu patrão. Percebeu? Porque sem o trabalho dele, ele não tem lucro. No caso do Estado, não. Quando você sofre, ninguém está dizendo para não fazer greve. Sem greve não existe luta, tá? Ninguém está dizendo para não fazer greve. Tem que fazer greve, sim. Mas tem uma coisa que não está sendo usada. Você tem o ano inteirinho os pais para você fazer campanha com eles. Campanha política não é proibido e ninguém vai perceber. Quando perguntarem por que o seu filho não está aprendendo... Que tipo de escola você quer, no caso? Exato. Essa campanha política. Quando perguntarem por que o meu filho não está aprendendo, não diz porque ele é bagunceiro. Fala, não, ele não está aprendendo porque eu tenho 40 alunos e eu não consigo ensinar para ele. Sabe por quê? Porque o desgraçado do governador, em vez de fazer uma escola de verdade, ele bota militar. Porque o Estado não muda essa escola que está aí. Não é porque ele me paga mau salário, não. É porque ele me paga mau salário porque ele não dá condições de refletir sobre uma escola melhor. Você tem o pai ali para explicar isso. Isso é fácil de explicar. Você precisa abraçar esse pai. Você precisa fazer com que o pai goste de você. Mas antes disso, você já abraçou o seu aluno. Tá, mas... Eles são só deixa eu concluir esse pensamento. Eles são seus aliados. Percebeu? O pai que é abraçado vai na próxima reunião. Quando você fala, ele ouve. Da próxima vez que você fizer passeata, ele vai junto. O aluno que você chega e fala, conheci seu pai, ele fica todo feliz. Você dá um abraço nesse aluno. O pai, você ganha um auxiliar de ensino em casa. Fala, olha, não bata no seu filho. Veja se ele está aprendendo, se ele não está aprendendo. Diminua a televisão. Explica, dê estratégias para ele diminuir o quanto ele fica no celular, o quanto ele fica na televisão. Ajude o pai a fazer isso. Percebeu? Quando você tiver toda essa gente... O senhor governador não vai usar milícia, não. A milícia não vai resolver nada. Você tem o pensamento a seu favor. Quer um exemplo? Os menininhos do ensino médio cruzaram os braços e ocuparam a escola. Primeira vez na vida que a escola venceu. 2015. A primeira vez tiveram que ceder. Depois desgraçaram com tudo também. Mas não teve praticamente apoio do professor. O professor não sabe fazer isso que é política. Aliar-se ao... Porque, veja, você precisa, quando lutar pelo teu objeto de trabalho. Professor, mas quando o pai, por exemplo, nós estamos vivendo um momento complexo.
da extrema-direita ocupando espaço no mundo, no Brasil. A extrema-direita foi criada na escola anterior. Tudo bem. Disso. Tá, não, tudo bem. Não é de hoje que está colocada a extrema-direita. Mas como fazer, e aí eu quero também saber da Andréia, mas assim, quando o pai, por exemplo, concorda com esse tipo de escola cívico-militar, por exemplo, como é que nós fazemos? Você conversa com ele, conversa, dá um abraço nele, muda de assunto. Você tem que, não adianta ganhar a discussão. Você precisa abraçar, você precisa ser pedagogo. O pedagogo é a cumplicidade. O Milor Fernandes tem uma frase fantástica. A ternura, mesmo quando simulada, tende a produzir ternura verdadeira no outro e a fazer verdadeira a ternura que se simulou. Abrace esse pai. Faça com que da próxima vez ele pense 2 vezes. Sabe por quê? Não é por qualquer filosofia, nem que ele pense 2 vezes, porque eu estou diante da Dona Maria, que é uma professora de quem eu gosto. É por aí que você tem que pegar. O que o pai não faz na escola, que é abraçar o que o professor não faz na escola, que é abraçar o seu pai. Eu falo isso há 40 anos. Há 40 anos eu falo, olha, no futuro esses pais vão votar contra, estão votando como eu falei. Abraça esse pai, beije, diz que você gosta dele, mostra que você gosta, que ele vai ter lugar para ir. Ele só vai para o culto, porque no culto ele tem carinho, no culto ele tem afeto, as pessoas o abraçam. O próprio pastor sem vergonha finge que tem ternura para pegar o dinheiro dele. Percebeu? Essa direita que está aí, por isso que eu falo, o próprio governo Lula, não adianta querer ganhar as redes e usar a arma da direita, que você não vai vencer, não. As redes burras foi feita para a direita, que não precisa ser inteligente. Você tem que fazer algo mais, você tem que botar ensino fundamental. O próprio governo da esquerda, começo do século, investiu no ensino superior, esqueceu o fundamental. Fundamental é aquela porcaria do Florestan Fernandes, desculpa... ofensa, do Fernando Henrique Cardoso, tá? Continua aquela mesma coisa, fazendo essa... Imagina, os professores, quando é que eles vão cruzar os braços e reagir a essa palhaçada chamada avaliação externa? Que não tem nada a ver com a educação, que não avalia nada e que serve para gastar muito dinheiro e não gastar dinheiro com bons salários e com boas condições de trabalho. Então, se você não faz isso, não. Ame seu professor, seu pai, ame seu aluno e tenha ele como aliados. É isso que tem que ser feito. Contra o cívico, não adianta, sei lá, brigar. Eles têm uma cambada de fascista, de vereador, de deputados fascistas lá que você não vai vencer. Agora não, o que você me pede é impossível. Não dá o que fazer agora. O que dá é para você conquistar essa gente, tá? Para ter adesão pela perspectiva boa da democracia, da vida, percebeu? Do reforço do diálogo, e aí você vai conseguir pacificamente sim, mas criticamente outras vitórias. Tá, Andréia, o professor ele traz uma reflexão importante. Dá conta o acolhimento? O acolhimento ao pai, à mãe, à comunidade como um todo, dá conta para a gente combater um projeto como esse, na sua opinião? Há muito tempo a escola... Eu falo isso porque eu tenho vivenciado isso na prática. Ela tem se fechado para a comunidade escolar. Há poucas atividades que tragam os pais para as reflexões. E para o abraço. Exato. As atividades... Eu sou uma defensora incansável. Eu gosto muito das atividades culturais dentro das escolas. Por exemplo, um dia, por exemplo, eu vou relatar uma experiência que eu tive, né? A festa junina lá da escola, da nossa escola, no ano passado. Os pais se apropriaram da escola. Eles estavam naquele ambiente se sentindo parte. E às vezes, eu observo que cada vez mais, principalmente no estado de São Paulo, nós estamos com um currículo, com uma dinâmica dentro da escola, em que já vem pré-estabelecido o calendário escolar.
quando a gente fala de falta de autonomia, isso tem me preocupado muito, porque esse calendário escolar já pré-estabelecido, ele vem impedindo esses encontros. As reuniões, vem a pauta pronta e nós temos que nos apropriar disso. Nós temos que fazer com que os pais... Eu vou dar um exemplo muito simples. Na época da pandemia, quando o governo queria a qualquer custo que as aulas voltassem, tudo bem com toda a questão da preocupação sobre o ensino, mas ao mesmo tempo não tinha ali segurança, uma simples reunião nossa, professores com os pais, colocando os riscos que os seus filhos teriam ali, foi suficiente para a maioria assinar contra. Ou seja, o que o professor está falando tem muito sentido de nós acolhermos essa comunidade escolar para dialogar mais. Está faltando. Então, nós temos que retomar as assembleias populares dentro da escola. Escolas exitosas são aquelas escolas em que a comunidade ali, o corpo docente, não só o diretor, ele está próximo, ele está dialogando com a comunidade, até do ponto de vista da violência. Violência reduz muito mais quando a escola traz a família para dentro da escola. Tá. Professor, é o seguinte, nós estamos vivendo um momento na escola, que se tornou a escola pública hoje, né? Até iniciamos uma reflexão inicial sobre essa questão da plataformização, que eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso. E, junto com essa ideia, a plataformização está dentro de um bojo, né? Dentro da escola pública hoje, que o objetivo é a privatização. Então, eles querem privatizar de todo jeito e aí eles vão sucateando, até que as pessoas entendam, olha, eu não quero mais meu filho nesse lugar. Mais ou menos como foi a saúde, né? Hoje é quase uma verdade absoluta que as pessoas tenham que ter, né, um plano de saúde. A gente tem defendido o SUS, a gente sabe qual foi a importância do SUS, por exemplo, na luta contra a pandemia, mas é um debate que é um debate árduo. Né? E na escola pública não é diferente, porque o que a gente percebe é que tem muito interesse, muitos lobbies aí, no sentido de abocanhar os recursos da escola pública. E aí a plataformização, ela está dentro dessa perspectiva. Então, o professor, eu estou falando tudo isso porque eu estou entendendo o seguinte, hoje o tempo para que as pessoas façam isso que você está dizendo, que é a reflexão, que é o acolhimento, que a Andréia apontou aqui, cada vez é uma coisa mais escassa. Cada dia tem sido algo mais escasso. Ou é porque tem um assédio dentro da escola permanente, né? Não quero tirar a responsabilidade do professor, não, viu? Acho que também tem. Não tiro também do sindicato, que eu acho que a gente também tem o nosso papel. Todos nós temos. Mas esses elementos, eles são novos hoje, né? Mas nunca... Quando foi que deixou de ter assédio na escola? Nunca deixou de ter assédio, óbvio, mas tem aumentado muito mais. Um outro elemento é a contratação do professor. O professor hoje ele tem um esquema de contratação muito mais precário e a depender do que ele faz dentro da escola, ele tem o seu contrato cortado, tem esse elemento. O governador, o secretário tem colocado uma série de resoluções, de decretos, de leis, no sentido de fazer o enquadramento do professor hoje. Isso é mais um outro elemento que tem dificultado bastante, inclusive em relação à questão da participação do professor nos espaços dentro e fora da escola. Isso tem sido uma realidade. E a formação, professor? A formação cada vez mais voltada à lógica do ensino à distância, né, tem precarizado muito o professor que chega na escola. Cada vez mais um professor que é da iniciativa privada e que tem um outro perfil daquele dos anos 80, dos anos 90 até. Né? Então, tem percebido hoje. Hoje, o cara vai para a universidade, ele estuda de 2, 3 vezes por semana. Isso porque ele fala que é um estudo híbrido, né? Digamos assim. E é muito triste tudo isso. Esse professor chega na escola com uma outra qualidade do ponto de vista da formação. Então, eu estou colocando esses elementos também porque você traz uma reflexão muito interessante, uma provocação fundamental, vocês dois trazem para essa discussão, cada vez
a escola tá mais... A escola que a gente quer tá mais distante, mas a gente precisa avaliar esses elementos, essas condicionantes. É isso. Bom, eu vou pedir permissão para falar sobre 2 livros meus. Por favor. Essenciais, porque a conversa aqui é muito rápida e precisa reflexão detida. Primeiro, sobre essa questão da participação dos pais, eu tenho um livrinho pequenininho, chama-se Qualidade do Ensino e a Contribuição dos Pais, que eu acompanhei uma experiência em que era uma escola completamente jogada às traças, com violência, com drogas e tudo mais, e a partir de um trabalho com base nisso que eu falei, da diretora que se uniu com o vice-diretor e os coordenadores e fez uma gestão, uma direção colegiada, foi uma escola maravilhosa que arrebentou com tudo. Uma gestão colegiada. Com a participação dos pais, os pais participando mesmo, tá? Bom, esse livrinho, para quem quiser reflexão sobre isso, Qualidade do Ensino e a Contribuição dos Pais. E um outro livro, que esse é fundamental, que se chama Educação como Exercício do Poder, esse é menorzinho ainda. Pelo seguinte, a base de tudo é o seguinte, é preciso saber que educação é uma função, é uma atividade profissional. Precisa conhecimento, precisa aprofundar, saber o que é. Ninguém fica discutindo se você usa essa anestesia ou aquela anestesia. Porque você supõe que existem médicos e conhecedores responsáveis por aquilo. Educação todo mundo sabe. E todo mundo tem uma visão errada, falsa, atrasada de educação. Na educação ainda impera o sistema ptolomaico, de que a Terra que gira, que o Sol que gira em torno da Terra. Para todo mundo, veja, isso é gravíssimo. Parece que não, mas é gravíssimo. Para todo mundo, a educação é isso aqui, eu falando e você ouvindo. Se é eu falando e você ouvindo, é muito fácil, só eu para caprichar no falar para você ouvir. E não é isso. Sim. A educação é muito mais complexa do que isso. A imensa maioria dos professores acreditam nisso. 99% no meu cálculo dos professores ainda acha que educação é aquilo que o Paulo Freire critica, que é passagem de conhecimento. Eu tenho conhecimento e passo para você. Se fosse passagem de conhecimento, não precisaria de professor. Qualquer computador imbecil tem conhecimento. Não existe isso. Educação, só para sintetizar, e eu convido a ler esse livrinho curtinho, Educação como Exercício do Poder. Ela tem um subtítulo, Crítica ao Senso Comum em Educação. Se você tivesse essa concepção de educação, jamais você imaginaria uma sociedade que fizesse ou ensino militar ou essa plataformização. Porque você veria que são departamentos completamente diferentes. Educação é o seguinte, não é passagem de conhecimento. Conhecimento não se passa. E segundo... Se constrói? Mais do que se constrói. Vamos lá. Porque falar em construir conhecimento é uma forma errada, tá? De achar que a criança só aprende se ela fizer tudo de novo, tá? Inclusive a crítica que se faz é disso. Não é isso. É mais complexo, um dia eu posso falar só sobre isso. Tá. Mas leia esse livrinho, Qualidade do Ensino e a Contribuição. Eu tenho feito intervenções curtas no TikTok, então convido pessoas no TikTok e no Instagram que eu faço isso. Convido também para visitar o meu site, vitorparo.com.br, que tem muito material lá. Mas veja, só rapidamente, para ver o que uma coisa pensa e que a outra pensa. Eu não vou nem fundamentar o certo, vou só dizer o que é diferente. Uma coisa é eu aqui falando e você ouvindo. Seria fácil, porque eu estou supondo que você quer me ouvir. Sim. Uma coisa que todo mundo precisa saber é que ninguém aprende se não quiser. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, e eu estou falando dos primeiros níveis de ensino, eu já não estou falando nem no ensino médio nem no ensino superior. No ensino médio, e principalmente no ensino superior, você já tem um sujeito. Ele já vem querendo aprender. Percebeu? É muito fácil. A criança não. A criança não quer aprender. Você precisa... A primeira coisa que você tem que fazer é levá-la a querer aprender. Isso é pedagogia. Isso precisa um profissional conhecedor da criança. Precisa gente muito boa para fazer com que ela queira aprender. Porque a criança que quer aprender se vira de qualquer jeito. Então, esse é o essencial. Porque, olha, educação é apropriação de cultura.
não é só conhecimento. Conhecimentos, valores, filosofia, ciência, arte, crenças. Esse é o componente da cultura. Cultura é tudo aquilo que o homem cria. Aquilo que não existe naturalmente. Isso é cultura. Tá? Pois bem, a apropriação da cultura só se faz como o objetivo dessa apropriação da cultura é fazer o humano histórico, e o humano histórico tem como característica fundamental ser sujeito. O que me diferencia de uma paca é o fato de que eu me pronuncio diante do mundo. Eu não sou natureza necessariamente daquele jeito, naturalmente daquele jeito. Eu sou um ser que reage diante do mundo e cria valores. Então, eu me faço humano histórico à medida em que quero alguma coisa e procuro fazer essa alguma coisa. Aí eu me projeto como humano. Percebeu? O educando só aprende quando ele se faz isso. E quando você está educando, você quer produzir o quê? O humano. E o que diferencia o humano de uma paca ou de uma anta? O que o diferencia é o fato de que ele tem vontade. Então você não pode matar-lhe a vontade. Você jamais vai conseguir ensinar para alguém que não queira aprender. Mas a primeira desculpa que você ouve é dizer, olha, a gente fez de tudo, mas o aluno não aprendeu porque não quis. É uma coisa que dizer que a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Levá-lo a querer aprender é a sua primeira. Se você sabe fazer isso, você é educador, senão você não é. Tá? Pois bem. O papel do professor é muito mais complexo, então. Muito mais complexo. Mas veja, olha, o trabalho do professor não é um trabalho que ele, como fazer uma mesa, ele faz uma mesa e o objeto de trabalho não resiste à sua ação. Você não precisa pedir licença para a tábua para serrar ela. Percebeu? Sim. O teu objeto de trabalho na escola é o aluno. Ele é que se transforma. Então, ele é que é objeto a se transformar. Percebe? Mas a mesa, eu transformo a mesa. Eu sujeito a mesa objeto. O aluno não. Dizer eu educo fulano é uma simples metáfora. Eu propicio condições para que o educando se eduque. Percebeu? Então, ele é o trabalho. Então, o trabalho do professor não tem como imediato um resultado pronto, um objeto pronto. O fazer do professor tem como resultado um outro fazer. É o fazer do aluno. Ele precisa apropriar-se da cultura e aí sim ele se transforma na sua personalidade viva, num humano histórico. Percebeu? Quando eu propicio condições para que você se aproprie de um determinado elemento cultural, um conhecimento, um valor, uma habilidade, qualquer coisa, veja, esse elemento cultural passa a ser seu, compor a sua personalidade, sem deixar de ser meu. Percebeu? Não foi uma coisa que passou daqui para lá. Ninguém passa conhecimento. Eu propicio condições para que você construa. O conhecimento não. O conhecimento é construído socialmente. Nas universidades, nos laboratórios, etc, etc. O que você constrói é a cognição. Você produz essa cognição. À medida em que você se apropria daquele elemento cultural, e ele passa a fazer parte de você. E não deixa de ser parte minha. Percebeu? Quando você pensa que educação só se dá assim, você morre de dar risada quando vem um imbecil te dizer que vai fazer educação, escola fundamental, pelo computador. Para fazer isso, você tem que dar um abraço no aluno. Para fazer isso, o aluno tem que gostar de você. Porque criança, tem até um videozinho já feito, criança até por volta de 10, 11 anos, foi provado pelo Piaget, em 1935, que o Vygotsky já fazia a coisa mais avançada do que isso, e foi provada por inúmeras pesquisas durante o século inteirinho. Sim. Criança, até por volta de 10, 11 anos, só se faz sujeito brincando. Se você não sabe ensinar brincando, você não sabe ensinar. Como que você vai ensinar brincando, Andréa? Com 40 alunos na sua sala de aula. 40 meninos lá. Se é no ensino quando porque ele ainda não faz operações abstratas. Ele ainda não se faz sujeito como um adulto. Tá. Então, essa escola, primeiro, é um absurdo a escola que está aí. Que já foi contestada há 100 anos.
Mas continua aí, porque é bom para o capital, para não ter ensino de qualidade. A escola verdadeira não tem salas de aula. A escola verdadeira, a escola... O Macarenco fez isso no começo do século passado. Pegou 40 bandidos, 40 criminosos de 7 a 14 anos e transformou essa gente na coisa mais maravilhosa do mundo. Fez eles chegar ao ensino superior sem bater, sem confinar e conseguiram depois construir uma nova escola com mais de 400 alunos. Milagre não, simplesmente levou em conta o profissionalismo da educação. Tá. Conhecer, precisa saber o que é educação. Então veja, sintetizando, se você sabe que educação é apropriação da cultura, você dá risada quando falam em educação militar, porque o militar é o contrário disso. Você dá risada quando falam em plataformização, etc., porque é o contrário disso. E você não aceita. Você tira a roupa, deita em frente da escola e não deixa entrar. Nesse debate, seja da plataformização, seja da escola cívico-militar, uma das premissas que nós temos que falar é sobre aprendizagem. Isso que o professor está falando tem que pedagogia, que a gente precisa. O cerne da questão. A pandemia nos provou aí que não adianta fazer ensino à distância com criança, com até os adolescentes. Eles simplesmente logavam para dizer que estavam lá e eles fazem piada até hoje. Os vídeos estão na internet, eles simplesmente voltavam a dormir. Porque para eles, estudantes, né, a aprendizagem é outra coisa. É a aprendizagem é o acontecer. A criança é o brincar, o adolescente, o jovem adolescente, é o criar também. E relacionar com o outro. Ele precisa estar naquele processo em que há uma problemática, há um conflito ali para ele resolver. Então, quando você, por exemplo, eu adoro trabalhar com projetos, porque muitas vezes eles trazem os temas que não sou eu, professora, que tem que dar para ele o que ele vai pesquisar. Por exemplo, ele mora num local, ele vai tirar o próprio tema da experiência dele, do que interessa também a ele. E qual que é o nosso papel? É mediar tudo aquilo através da sistematização também. É algo muito mais sério. Por isso que você fala da formação. A formação do professor, nesse sentido, é importante. Mas não tenhamos também ilusões que o fazer, o se tornar professor, se tornar docente, se faz na prática. As universidades estão aí para nos passar a teoria, mas a prática docente é o que vai nos moldando. Mas, óbvio, que uma coisa não está solta da outra. A gente precisa estudar constantemente. Mas me preocupa muito acharmos que a solução disso é voltarmos para uma escola que não deu certo, que é a escola cívico-militar, onde se usa da violência, da anulação do estudante, disciplina militar, da disciplina e do você obedecer. E obedecer simplesmente. Só que eu tenho uma esperança muito grande também que o projeto vai cair. Ótimo, nós vamos às ruas, nós devemos ir às ruas, nós devemos criticá-lo, mas vai cair por terra pela própria negação que esse estudante está vivendo nesse momento, ele vai dizer não, porque ele não aceita mais esse tipo de coisa, porque hoje é para discutir a questão do negro, do racismo, hoje é para discutir gênero, para discutir feminismo. O próprio estudante, ele também, eu acredito, eu tenho uma esperança muito grande que vai cair por terra na sua essência, porque estamos vivendo outro momento. E eles, quando eu digo governo, sistema, ele está preso a uma ilusão de um projeto que não deu certo, que não dá conta da sociedade que a gente tem. E não vamos misturar questão de segurança pública. Há uma grande confusão proposital entre educação e segurança pública. A Secretaria de Segurança Pública, né, compete cuidar da segurança pública externamente.
a escola compete os educadores, os profissionais da educação, os docentes que estão aptos, habilitados para isso. Então, o projeto ele é uma negação um apagamento da nossa docência, da nossa função. Tá. E a gente não pode fazer um debate, eu concordo com o professor, do ponto de vista apenas corporativo. Nós precisamos trazer essa comunidade, convencer esse pai que não é por aí que o filho dele vai aprender. Porque nós não estamos falando de aprendizagem, nós estamos falando o que é completamente oposto disso, que é a anulação, a negação da aprendizagem, porque você está falando de violência, você está falando de calar esse estudante, porque ele simplesmente só vai ter que obedecer, enfileirado, fazer o rito à bandeira, porque está na premissa do projeto. Sim. E, para mim, o projeto em si ele já nasce com muitas condições de cair por terra. Professor Vitor, o celular hoje, em sala de aula, que a gente está vivendo um momento de fake news, a gente está vivendo um momento em que essa plataformização tem se demonstrado algo bastante perverso para a escola, né? Para aquilo que a gente estava refletindo aqui agora, para a gente dar as condições para que o aluno se perceba enquanto sujeito, né? Seria algo próximo disso. O celular hoje, em sala de aula, né, a gente já tem percebido que em outros países isso, de alguma maneira, tem se declarado uma certa guerra até ao celular. Como é que nós tratamos isso no Brasil, na sua opinião? Olha, Como é que nós devemos tratar isso no Brasil hoje, a questão do celular? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou aqui como professor, você como aluno, ambos com os mesmos direitos, nesse recinto, discutindo. Você está fazendo essa entrevista e meu celular está desligado. Não tem o menor cabimento, no meu ponto de vista, uma aula, veja, só que é uma aula que o professor fala, os alunos ouvem, pior ainda, então não tem que ter celular, de jeito nenhum. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é levar as crianças a aceitar isso, entendeu? E como você faz? Com educação, com diálogo, fazendo as regras junto com elas, entendeu? Não tem menor cabimento. Nós estamos aqui tratando, a não ser que o assunto seja o celular, então o celular faz parte, tudo bem. Mas se nós estamos tratando, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial em história, eu não tenho que ter celular, não tem que ter pessoas externas atrapalhando a minha aula. Não tem que ter vigia, como essa desgraça, isso é serviço militar. Por que não for à rua contra esse serviço militar e o professor está entrando na sala do professor a hora que quiser? Vai para o inferno. Isso não é educação. Isso não tem cabimento. Mas não tem tanto cabimento quanto não tem cabimento ao ensino militar. Mas se já cedeu lá, agora cede também ao ensino militar. Então, não tem menor cabimento. A relação é com as pessoas que estão ali. E numa tipo de formação, de estruturação do ensino mais avançado, do século XX, pelo menos, né? Não do século XVI, como é a nossa escola em geral, ou século XV, XIV, no máximo, não passamos disso. A melhor coisa é trabalhar em grupos pequenos. E não tem um professor para cada grupo, tem um professor para vários grupos, ou vários professores. Aquelas crianças que estão aí, eu vejo, por exemplo, na escola Amorim Lima, por exemplo, que eu visitei, os professores, os alunos estão ali, eles têm tanta autonomia quanto o professor, porque ele está interessado em aprender. Está interessado em aprender, esse celular me atrapalha em aprender, então eu não quero o celular. Ele autonomamente põe o celular do lado. Isso não quer dizer ser contra a tecnologia. De modo nenhum. Lógico. Ser contra a tecnologia de jeito nenhum. Tá. Eu não tenho o menor cabimento. Tá. Agora, cadê a autoridade educativa do professor para reclamar disso? Em geral, ele não fundamenta isso, porque ele não tem fundamento. Grande parte dos professores não tem formação pedagógica para fundamentar, porque isso é um absurdo. Por isso que ele não sabe dizer que isso é um absurdo. Ele só diz que está atrapalhando, mas não explica por que é. O que é combinado não é caro. Vamos combinar. É assim, assim. Acordos. Eu combinava com os meus alunos
No ensino superior, por exemplo, uma coisa que ninguém Mais fazia, próximo, eu combinava com os meus alunos no ensino superior, no primeiro dia de aula, no curso de pedagogia, que todos estariam aprovados. É. Que ninguém seria reprovado desde que comparecesse às aulas. O Casé Angatu veio aqui recentemente, um indígena, ele falou, ele, professor doutor também da Universidade Federal da Bahia, ele começa a aula assim, dizendo, gente, tá todo mundo aprovado. Aprovado. Se você veio aqui para receber uma nota, eu não quero você aqui. Tá? Eu não sou contra a reprovação no ensino superior, hein? Sim, sim. Sempre que eu falo de reprovação, sempre que eu falo... Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando dos primeiros níveis de ensino. Tá. Educação infantil e o ensino fundamental, que é onde se forma a personalidade da criança. Então, ali é muito importante. Tá? Tá, Então, tá. tem que ter regras, mas tem que ter autoridade pedagógica, que é uma coisa interessante. Os professores precisam sair do armário. O homossexual saiu, a mulher saiu, o negro saiu, o índio saiu, o deficiente físico saiu e todos eles conseguiram. Chega no começo do ano passado, por exemplo, quando do ministério do Lula, todo mundo queria um ministério com uma mulher. Todo mundo queria um ministério com um índio. Um ministério com um homossexual. Um ministério com deficiente físico. Ministério da Saúde, um médico, claro. Você ouviu as pessoas reivindicarem o ministério com uma professora? Não. Sabe por quê? Porque ainda não existe essa entidade chamada professora no Brasil. Eles ainda não saíram do armário. Eles ainda não se assumem com... Ninguém está fazendo crítica. Eu não fiz carapuça. É. Eu estou falando em tese, abstratamente. Não existe no Brasil, não é você, nem Pedro, nem teu colega, não existe no Brasil uma identidade do professor que lute e diz por que ele é imprescindível. Ele não é imprescindível para ganhar um salário e ter boa vida. Não. Ele é imprescindível porque sem ele não há civilização. Ele não teve essa consciência ainda de que ele é importante para formar o humano histórico, para quebrar a máquina de fazer bolsominions. É isso que nós precisamos. Quando ele se assumir isso, ele jamais vai aceitar que tem um palhaço, como tem atualmente, que não entende nada de educação, no Ministério da Educação. Sim. E nem vai aceitar que as fundações que aproveitam do Estado, os Todos pela Educação, Fundação Instituto Endoceno, Lema, toda essa gente se apropria da educação. Fala, não, aqui não. Mas não existe isso. É preciso formar, é preciso sair do armário. Tá. Professor com toda a honra, mas eu sei o que é ensinar. Tá. Eu sei o que é levar as pessoas a aprenderem. Infelizmente não tem isso. Eu não estou culpando professor nenhum. Estou dizendo, estou falando do meu ponto como eu, professor. Tá. Precisamos nos fazer mais ouvido, mas precisamos dizer por quê. Tá, isso é importante, Bronca é ferramenta de otário. Chega de bronquear. Vamos assumir, vamos para a rua, se for preciso, mas vamos sabendo, eu quero isso. Tá. E eu não quero só salário. Eu quero um aluno que aprenda. Essa, novamente, a provocação do professor, eu vejo como essencial. Há um tempo, e eu faço diversas vezes esta análise, que há um tempo nós estamos em crise com o nosso papel. Por quê? De todas as perdas de direitos que temos tido, nós também temos responsabilidades nisso, o tanto que estamos pacificados, estatizados e entregar os pontos. E olha que não estou falando de direitos em termos de questões financeiras. Eu estou falando de como, aos poucos, nosso papel da docência ela vem sendo minada e nós não estamos reagindo. Quando aceitamos, essa questão da plataformização, lá atrás eu já falava com os meus colegas, falei assim,
É inadmissível fazermos aqui um cronograma onde eu tenho que ceder a minha aula para os alunos ficarem na frente de um computador fazendo listas de exercícios. Eu tenho a minha aula programada, eles não vão. E eu batia o pé e falava, eles não vão para o laboratório neste momento. E isso tem a ver com a questão de abrirmos mão de temas essenciais que precisam ser discutidos dentro da escola. Eu, por exemplo, não abro mão, e já fui, inclusive, uma vez, uma diretora, vou até para exemplificar, vou narrar um fato. Uma vez, chego na escola, tem uma mãe, junto com a minha diretora, me chamando, porque eu estava discutindo tanto feminismo nas minhas aulas, né? Por que eu estava trazendo esse tema? E aí eu consegui, através de uma argumentação, eu falei, olha, eles estão no 9º ano. Qual que é o tema principal no 9º ano? Está no currículo, que eles precisam argumentar. Então, eu trago temas diversos, não é só isso. E eu consegui provar, né, mostrando ali através do conteúdo, que a aula era diversa, mas que, principalmente, a gente discutia diferentes pontos de vista. E estava dentro do currículo. Só que, por que eu estou trazendo esse relato? Porque o debate, o livro, nós não podemos aceitar essa censura. E aí, quando o professor fala que é preciso reagir, nós temos que ser os primeiros a fazer essa defesa incansável. Quando a gente entender qual que é o nosso papel fundamental, nos defender mais, muitas coisas não vão acontecer porque a gente mesmo não vai permitir. Então, assim, eu não posso achar que é mais simples, e aí é uma preocupação mesmo. Eu pegar o material pronto, e aí eu falo da plataformização, dos slides prontos, porque está facilitando a minha vida. Sim. Lá para lecionar, afinal está vindo pronto, né? O slide e tal. Mas eu estou vendendo a minha alma, literalmente, eu estou matando a minha própria docência. Porque um dia é o slide pronto, amanhã é o computador que, de fato... Eu falo... não tem alguém no seu lugar. Não tem problema com tecnologia. Não caiamos nessa falsa polêmica que somos contra a tecnologia. Só que a tecnologia, ela tem que ser um meio, ela tem que ser um recurso. Mas ainda quem tem que elaborar a aula... Porque, afinal de contas, eu refleti muito para falar sobre isso, nós estamos sendo regidos por uma LDB. Existe um currículo, uma base nacional comum curricular. Ou seja, não é... Não é no abstrato. Não, é no abstrato. Você tem um currículo a ser seguido. Só que a maneira como trabalhar tem que ser do professor. Se abrirmos mão disso, se deixarmos até o material, tem que fazer roda de leitura com os estudantes. Para que investir tanto nessas plataformas? E as nossas bibliotecas lá, os livros estão praticamente abandonados, estão ficando às traças, enquanto se gasta 17 milhões só em um dos aplicativos. Tá. Então, assim, ou a gente também faz essa defesa, a gente faz a crítica, mas nós temos que defender o nosso papel de docente como autonomia para o fazer, para organizar a metodologia do nosso trabalho, porque senão, daqui a pouco, realmente seremos facilmente substituídos, como agora, por exemplo, a escola cívico-militar, porque dentro das premissas da escola cívico-militar, o profissional lá, o aposentado, né, o militar da reserva, ele vai ter duas aulas por semana para trabalhar com os estudantes. Por que não colocar? Que tema é esse que o professor de sociologia não pode trabalhar? Que tema é esse que o professor de história que estudou, que leu, que foi formar, né, tem várias contribuições? Por que não? Mas, obviamente, porque há toda uma intenção ali de ideologizar mesmo
ao que nós éramos acusados, né, de escola, né, com partido, sem partido aí, na verdade, a escola cívico-militar, ela vem com esse objetivo. Então, primeiro passo é tirar a autonomia do professor na construção da sua docência. Então, qualquer um pode vir trabalhar o que você hoje trabalha. E aí, a escola, ela perde completamente... Quebra da legitimidade. O seu papel. E aí, concordo mais uma vez com o professor que a gente tem que ampliar o debate, não apenas para uma questão do nosso. Mas simplesmente me tirar ali, eu não vou ser mais professor. Não, nós temos que falar sobre aprendizagem. É a aprendizagem do estudante que não está sendo garantida. É simplesmente a superficialidade. A superficialidade da escola cívico-militar, porque é um conhecimento, e mais preocupante ainda, porque o que será ensinado ali? É a negação? É a terra plana? Né? Sim. É isso? Sim. Porque vai vir um negacionismo aí tremendo. E como que vai ser esse choque do professor, né, que tem ali o conteúdo e essa formação que vai ser dada aí para esse estudante nessas 2 aulas por semana? Então, assim, acho que o debate ele é muito mais amplo e precisamos trazer toda a sociedade para isso e defender que um projeto de escola, porque a gente ainda não tem um projeto elaborado. A gente só sabe o que escola que a gente não quer, mas falta muito discutir que escola que a gente quer. Tá bom. Professor, um livro. Infelizmente, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo, mas, por favor, fale aí para os professores, para os estudantes, para a comunidade escolar. Um livro. 2 livros. Interessante. Por favor, 2 pode livros. ser, pode ser. Um é o meu. Então, Opa! mas esse não vale, né? Esse Tá. é O Capital para Educadores. Né? Para quem quiser entender como produz a riqueza e não simplesmente brigar com os capitalistas, mas saber não apenas constatar que existem paupérrimos aos bilhões e riquíssimos poucos, saber como isso funciona e saber lutar contra. O Capital para Educadores é o livro que eu recomendo para vocês. Livro meu, na verdade é um livro híbrido. Você tem acesso também às minhas palestras pelo próprio livro. E quero convidar vocês que eu vou estar dando autógrafo no dia 5 de julho, no Pacaembu. Certo. Tá? Na banca da Expressão Popular, Tenda Vermelha. Bom, esse é o meu livro, é um comercialzinho. Esse é o primeiro. Agora, um livro muito bonito que eu estou lendo sobre a nossa sociedade, que eu nem sabia que existia esse autor, se chama John Smith, tá? Entende de economia, o que é muito raro, né? Chama-se Imperialismo no Século XXI. A Maria da Conceição Tavares ia gostar dele? Demais. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Um livro belíssimo que mostra como que se dá hoje a exploração na era da uberização, de tudo isso, do trabalho, de uma forma muito clara, muito tranquila, de alguém que entende de economia científica do valor. Tá? Então, eu recomendo. É um livro que eu estou lendo, que é muito bom, é muita preciosidade cultural para as pessoas. Obrigado, professor. Andréia, um filme e uma exposição, por favor. Nossa, eu acho Entre os Muros da Escola, né, já que a gente falou bastante sobre essa questão aqui. E exposição, caramba. Tá no YouTube esse filme? Entre os Muros da Escola? É um filme bem explorado aí, né, na nossa... Mas bota no Google que você... Olha, eu particularmente gosto muito das exposições que a gente vê sempre aí no Banco do Brasil. Tem uma mais recente que fala sobre a questão dos negros,
né? Fazeres Negros, né? Que aborda toda a arte, né? Mas eu lembrei de uma agora, da Carolina Maria de Jesus. Eu sou apaixonada pela... Então, foi uma exposição que me marcou muito. Leu o livro também. Inclusive, sim, eu já li. Quarto de Despejo é uma indicação muito boa. E inclusive, essa exposição, que eu achei encantadora, várias escolas, olha que interessante, né? Os professores precisam também frequentar exposições, precisam estar sempre bebendo, né, dessa fonte para inspiração. Então, eu vi várias escolas fazendo, algumas escolas, não várias, mas assim, que eu achei belíssima esse trabalho de exposição com base, muito instigado nessa exposição da Carolina Maria de Jesus. Tá. Gente, olha, eu agradeço aí, a gente agradece muito aí a presença de vocês. Obrigado, Andréia. Obrigado, professor Vitor. Lembrando que esses episódios eles são construídos à luz de reflexões de professores, né, de um grupo de professores que estão atualmente no sindicato, né, que estão fazendo uma reflexão na PUESP, junto à PUESP, junto às escolas. E o nosso objetivo é, de fato, a gente ampliar, né, e fazer com que mais pessoas entendam a importância da escola pública. Então, um prazer receber vocês. Espero que a gente repita esses episódios, né? Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente conversar, mas foi muito bom tê-los e tê-la, tá? Tê-lo e tê-la. Então é isso, gente. A gente pede aí para que as pessoas, por favor, se inscrevam no canal, né? Óbvio, se acharem relevante, e curtam aí as reflexões que estão colocadas, que espalhem para o máximo possível de pessoas e que ajude a crescer esse canal para que a gente possa fazer com que a escola pública esteja cada vez mais aí na cabeça dos nossos estudantes, das professoras, dos professores, e que a gente avance nisso, essa reflexão na sociedade como um todo. Um grande abraço, até mais. Alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza.